Já estamos de volta, gente, para falar agora sobre os desafios que você vivencia no seu dia a dia. Eles têm uma razão, têm um porquê, nós vamos entender isso e também vamos te dar dicas para você lidar com os seus próprios desafios. Conta pra gente o que você está enfrentando de desafiador que a gente vai te dar aquela orientação especial. WhatsApp da TV, código 11, número 962710106. Estou aguardando sua mensagem, tá? E me diga também da onde você está acompanhando o nosso programa. E a gente recebe agora a Luna Doek, professora de Cabala. Tudo bem, Tudo Luna? ótimo, Edu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês nesse programa maravilhoso. Nós que ficamos mega felizes cada vez que você vem, porque são assuntos que a gente lida no dia a dia, né? O tempo todo. Como, por exemplo, essa questão dos desafios. Tem coisas na nossa vida que são muito desafiadoras, né? E a gente tem dificuldade de lidar, né? Você Verdade. precisa pensar como agir, tira você da zona de conforto. Por que disso? Esse é o nosso dia a dia, né? Uhum. A nossa vida, ela é feita de desafios o tempo todo. Olha que interessante. Mas muitas vezes, quando a gente já sabe lidar com aquele desafio, ele já não é mais um desafio. Uhum. Então, o que são desafios? Desafios não, na verdade, situações que eu ainda não enfrento de uma forma natural, né? Sim. Então, Ainda não sei como lidar naturalmente. exatamente, não sei como lidar naturalmente. E quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente percebe que cada desafio nos ensinou algo na nossa vida. Ou a gente aprendeu a fazer melhor, ou a gente aprendeu a lidar de uma forma diferente, ou a gente até se arrependeu de algo que a gente tinha feito. Então, na verdade, o que a gente precisa trazer para a nossa vida, principalmente, é atenção e consciência. Então, vamos lá, gente. Já falei isso várias vezes e vou repetir sempre isso para vocês. Existe uma força especial nesse universo. É uma força só de bondade, só de querer emanar o bem para a nossa vida. E nós fomos criados para receber toda essa benevolência. Então, o primeiro passo na nossa vida é a gente ter certeza disso. E certeza é diferente de acreditar. Porque quando eu falo, e isso é uma coisa que a gente usa muito, eu tenho fé que isso vai dar certo. E cada vez que a gente fala eu tenho fé que vai dar certo, a gente está colocando uma certa dúvida. Eu já estou na possibilidade de que isso vai sair do meu jeito ou não vai sair do meu jeito. E quando a gente fala de certeza, a gente está falando que o Criador tem um plano maior só para trazer coisas para o meu crescimento. Isso não significa que elas vão ser confortáveis, que eu vou gostar, mas eu preciso entender que elas sempre vão ser boas. Tudo aquilo que vem para a minha vida é para o meu crescimento. Então, a primeira fórmula que a gente pode usar, que é a que mais nos ajuda a entender a vida, Edu, é essa frase: o Criador só quer o meu bem. O universo conspira a meu favor. Então, quando eu começo a colocar isso no meu sistema, eu começo a ver os desafios de outra forma. Então, a gente falou que tudo aquilo que vem do Criador é bom. Então, pensa comigo. Se eu acho uma situação boa, ela vem do Criador.
Se eu acho uma situação não tão boa, ela também vem do Criador. Ela vem do mesmo lugar. Então, na nossa percepção, aquilo é ruim. Mas, na verdade, tudo que vem do Criador tem um motivo. Eu posso estar sentindo esse desconforto na hora que eu vivencio essa situação, mas eu preciso começar a transformar o meu sistema de crenças. Que quando é do meu jeito tá bom, quando não é do meu jeito tá ruim. Então, esse é o ponto-chave na nossa vida. Ainda não estou falando de nenhuma situação. Por quê? Porque a vida, ela tem um sistema. Ela tem um sistema onde a gente veio cada dia ser mais feliz. Na verdade, a nossa vida é um aprendizado para receber tudo aquilo que a gente quer. E como eu brinco, o Criador, ele não manda um e-mail para nós, um bilhetinho debaixo da porta, Um WhatsApp. Olha, Luna, olha, Edu, isso está acontecendo, você pode fazer isso ou aquilo. O que ele manda para a nossa vida? Ele manda, gente, desafios. O que significa desafios? São pessoas e situações que vão me deixar desconfortável. Então, esse é o propósito. Eu vou ficar desconfortável, porque o desafio já significa que é uma coisa de desconforto, está me desafiando. E para que existe esse desafio? Esse desafio, ele existe somente para nos dar a oportunidade de aprender a lidar com as situações de outra forma. Porque pensa bem, é muito simples. Se na vida a gente só aprende e a gente só sabe lidar com as situações de um só jeito, e N situações acontecem na nossa vida, vai ser difícil a gente sair desse padrão. Então, o que a gente precisa é perceber que cada desafio, ele nos mostra um horizonte maior. Ele nos mostra as oportunidades que a gente tem de responder diferente. Porque, na verdade, o que acontece no desafio, como o desafio é uma oportunidade para nós, o desafio é sempre o mesmo. O que muda é a nossa forma de lidar com ele. Então ele pode ir se repetindo, né, até que eu aprenda como lidar com ele, ele deixe de ser uma coisa que me tira da zona de conforto e passe a ser uma coisa da qual estou integrado e consigo agir naturalmente. Exatamente. Então, esse já é um sistema de crenças. Porque, de novo, a gente não está falando dos desafios, a gente vai falar, né, agora, ter a oportunidade de interagir com o telespectador. Mandem os desafios. Mandem os desafios aqui que a gente já vai fazer uma experiência. Em qualquer área, né? Por exemplo, em qualquer área. Casamento, né? Que se tem no dia a dia muito, a gente sabe. Filhos, né? Não só família, mas trabalho, vida profissional, amor, né? Também. Então, são desafios nos vários campos, sobretudo também com pessoas que são muito diferentes da gente, né? Que pensam diferente e que a gente é obrigado a conviver. Você não consegue falar, ai, olha, quero sair, né? Para o carro que eu quero descer. Você não consegue, né? Porque às vezes é colega de trabalho, né? Que você é obrigado, né? Conviver, às vezes na família, né? Às vezes o desafio é o filho, né? É verdade. E o que é mais importante, Edu, é a gente perceber que o problema não está no outro. Na verdade, o sistema funciona da forma em que a outra pessoa desperta algo em mim.
E é esse despertar dentro de mim que eu preciso aprender a lidar. Eu não preciso concordar com a outra pessoa, mas eu posso ter a minha escolha na resposta. Tanto que, para a mesma situação, com mesmas pessoas, se elas estiverem contando algo, falando algo para nós dois, cada um de nós vai sentir de uma forma diferente. Por quê? Porque tem uma mensagem que é só para você, uma mensagem que é só para mim, uma mensagem para o telespectador. Então, o que a gente quer entender primeiro é o sistema do mundo. E o Criador, a gente sempre fala, nossa, tá difícil, eu acho que o Criador me esqueceu, né? Acho que ele foi ver o WhatsApp e esqueceu de me mandar minha mensagem. E, na verdade, esta energia é uma energia constante que só quer que a gente seja mais feliz. Só que, de novo, para eu ser mais feliz, eu preciso mudar dentro de mim. Então, as mudanças nunca são fora, são sempre internas. E, na maioria das vezes, a gente quer mandar a situação ou a pessoa embora da nossa vida. E a gente até reza, né, Edu, para o Criador e fala assim, meu Deus, será que você pode tirar esse chefe da minha vida? Será que essa pessoa não vai mudar? Será que essa situação não pode sumir do meu mapa? E olha só, cada vez que a gente pede isso, o Criador fala para a gente assim, mas espera aí, essa situação é para o seu bem. É para o seu aprendizado, né? E você não quer viver isso, né? Exatamente. Então, assim, é fácil? Não. 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 Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? E nós viemos só para querer o conforto, né? Então, essa situação de querer o conforto também é um sistema do universo. Não é que eu sou desse jeito, o outro não é. Todos nós queremos conforto na vida. A gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ser amado, a gente quer ter saúde, a gente quer ter sucesso, não é? Sim. Mas olha só, cada um de nós tem que fazer escolhas na vida. Porque esse é o nosso objetivo. E através das minhas escolhas é que a minha vida vai se desenrolar. E os desafios são essa oportunidade, né, de a gente conquistar esse sucesso, essa prosperidade, esse amor, né, e ter esse gostinho da conquista, né? Então o desafio ele tá para a gente poder promover ajustes, né, na nossa maneira de lidar com o assunto e conquistar isso. Exatamente. Essa palavra conquista, ela é uma palavra-chave na nossa vida, porque a gente já experienciou isso. Acho que todo mundo já experienciou a diferença entre receber algo que a gente chama de graça, né? Que significa estar esperando receber algo, e quando você se engaja num trabalho, quando você coloca o seu esforço, a sua dedicação, o seu interesse em alguma coisa, a sensação que nós temos é completamente diferente. Por quê, de novo? Porque é o sistema do universo. Então é muito importante a gente começar a trabalhar essa consciência de que desafio é uma coisa ruim. Que cada vez que as coisas não saem do meu jeito, isso é ruim. É aí que mora a semente de toda a confusão que acontece na nossa vida. Porque se eu acho que aquilo é ruim, eu vou agir contra a situação.
eu vou agir para me defender daquilo que eu não gosto. Mas o propósito não é esse. O propósito não é se defender, é aprender a lidar com aquilo. Exatamente. E aprender a lidar, de novo, não significa que eu concordo com aquilo que aquela pessoa está falando. Não é isso. Mas eu posso colocar a minha opinião. E quando eu coloco a minha opinião com esse sentido, não para querer provar que eu estou certa, provar que eu tenho razão, porque na verdade, muitas vezes, a gente dá a nossa opinião nesse sentido, não é? Não, a minha verdade é a verdade, tem que ser desse jeito. Tá errado a forma como você está fazendo, né? Exatamente. Então a gente tem que refletir sobre o que eu quero nesta situação. Eu quero agregar valor, eu quero colocar o meu ponto de vista, mas também respeitando o ponto de vista da outra pessoa. E tudo isso está na nossa mente, né, Edu? Não está na situação em si. Então, tudo na nossa vida importa qual é a minha intenção naquilo que eu vou falar. E esse é o foco para a gente manter na nossa vida. De novo, é fácil? Não. Mas o que requer? Como é que fica fácil? Na verdade, não existe essa palavra fácil. É que a gente aprende a se colocar, a lidar com mais opções. E cada vez que a gente lida com mais opções, a gente tem mais resistência. E cada vez mais aquela situação vai ficando menos desconfortável. Até que chega num ponto onde aquela situação já é confortável. Mas como o Criador quer sempre nos dar mais, vai vir outro desafio para a gente. E todos para a gente poder se lapidar, né? Exatamente. Todos, gente, são para o nosso crescimento, para o nosso bem. Se a gente colocar isso na mente, tudo fica mais fácil. Ok. Vamos lá para o WhatsApp, código 11, número 962710106. Conta para a gente o desafio que você está vivendo, que a Luna tem uma dica especial para você. Tem mensagem? Olá, desafio 1. Como lidar com o processo de demissão? Uau, essa é uma boa E tem pergunta. outro também já. Colocou aqui gratidão, Edu Scarfon, Luna e equipe Astral TV. O outro, qual a forma adequada de aceitar uma injustiça? Muito bacana essas perguntas, Edu. 2 desafios aí que a pessoa está vivendo. Desafios. Processo de demissão e injustiça. Então, provavelmente está se sentindo injustiçado em um assunto, né? E uma demissão aí que pode ter acontecido, né? Então, olha só, né? Quando a gente fala num processo de demissão, né? Num primeiro momento, realmente a gente fica muito assustado, né? A gente não espera, vamos dizer assim. Mas o que a gente precisa entender na vida é que a vida sempre quer nos dar oportunidades. Então, num primeiro momento, isso realmente parece ser ruim. Mas num segundo momento, e se existir um outro trabalho para você à sua espera? Mas nesse momento, você está nesse seu trabalho e você está confortável, né? Você nem está tão satisfeito, mas também não está tão ruim. Então, a sua vida está até, vamos dizer, estabilizada. Mas como o Criador quer sempre nos dar mais, a vida vai achar um jeito de fazer algo com aquela situação que hoje nos parece confortável. Então, é sempre pensar isso. Na verdade, se eu for demitido,
por que será que eu não posso pensar que tem uma outra oportunidade muito melhor que pode vir para mim, mas se eu estou nesse emprego, eu não tenho como Ter acesso a isso. ter acesso a isso. Exato. Então, assim, é fácil falar? É fácil falar. É mais difícil fazer? É. Mas eu garanto para vocês que se você tiver na sua cabeça, na sua consciência, esta possibilidade, você começa a encarar isso de uma outra forma. Então, quando eu penso que essa demissão, que agora me parece muito ruim, mas pode ser uma porta para uma coisa muito maior que está me esperando, eu penso diferente ou não? A minha atitude em relação a isso é diferente. Porque olha só, não existe falha no sistema. Então, quando a gente fala de algo que a gente percebe como ruim agora, muitas vezes, eu acho que a maioria de nós já passou e olhou para trás, naquele momento, hoje que eu estou sendo demitida, é muito ruim. Sim, mas depois a gente vê que não foi ruim. A gente vê que foi uma bênção. É, uma libertação, uma melhoria. Exato. E às vezes até essa situação que a pessoa se sente injustiçada, né, que provavelmente foi o que provocou a demissão, é claro, vai despertar sentimentos controversos em relação aos envolvidos, mas está tudo orquestrado dentro disso, né, para a gente de repente ter acesso ao melhor. Exatamente. E essa palavra injustiça, eu sei que ela existe dentro do nosso sistema, de novo. Por quê? Porque nós queremos sempre ficar na nossa zona de conforto. Então, tudo aquilo que não é do jeito que a gente quer, a gente acha injusto. A gente acha uma forma de ver como poderia ser da forma que eu quero. Então, já que não é da forma que eu quero, isto não é justo. E, na verdade, de novo, a pergunta que a gente pode e deve se fazer é que tudo na nossa vida tem um motivo pelo qual existe. Então, quando a gente começa a falar de injustiça, a gente só está vendo o nosso lado. A gente sempre está olhando o que aquela situação trouxe de ruim para mim. Mas vamos combinar que nada é preto nem branco, né? Existe um caminho nesse meio. Então, quando a gente pensa em injustiça, é muito interessante se a gente puder parar um minuto e sair da situação e também se fazer essa pergunta: será que eu poderia fazer alguma coisa diferente também? Será que eu também não dei o meu máximo? Será que eu também estava na minha zona de conforto? Então, esse questionamento é importante, sabe por quê? Não para a gente se culpar, mas para a gente prestar atenção em qual é a nossa atitude diante daquilo que a gente está vivendo. Então, é muito importante que a gente sempre dê o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo. Então, essa injustiça, eu preciso refraseá-la. Porque se eu fico achando que o outro causou algo para mim, a lição vai ter que acontecer de novo. Até eu começar a lidar de uma outra forma com o assunto. Exatamente.
Tá vendo, galera? Expansão de consciência para você é o que a gente está tentando trazer aqui nessa conversa, para você não precisar ficar passando pelas mesmas situações, né, desafiadoras e que às vezes fazem você desprender aquela energia. Então, ao você aprender aí a lição que o universo está tentando te passar, você começa a lidar com outros desafios e não fica preso nos mesmos padrões. Luna Doek está sempre aqui com a gente, quinzenalmente, trazendo para você expansão de consciência pelos ensinamentos da Cabala. E você pode segui-la no Instagram, viu? @Luna_Cabala. Se escreve Louna, Louna, Louna_Cabala. Sigam e também aproveitem para conhecer o site do Cabala Centre, que é o cabalacentre.br. Luna, como que está a programação? Tudo está disponível lá no site do Cabala Centre, né? Tudo está disponível no site, é muito bom as pessoas entrarem no site e você tem a oportunidade de se inscrever por 14 dias de graça. Para ter acesso a conteúdos ter acesso a todos diversos. Os conteúdos, muita coisa bacana. Vocês vão entender melhor o sentido da vida, porque, na verdade, é isso que a gente quer. A gente quer viver uma vida bacana. E esse é o nosso direito. Então, vamos lá, vamos começar a perceber que a vida quer nos dar tudo de bom, Edu. Muito bom. E para você que mandou sua questão e não foi respondida hoje, se liga aí no próximo programa que a Luna estará conosco, na próxima vinda dela, que a gente já vai abrir o bloco com ela respondendo essas mensagens todas, tá? Obrigado, viu, Luna? Muito obrigada, pela vinda. Edu. Eu que agradeço. Gente, está chegando ao fim, passa muito rápido o nosso programa aqui nas manhãs, mas eu quero agradecer muito sua audiência, seu carinho, né? E te lembrar que a gente está aqui todos os dias às 10h30 da manhã, com reprise às 10h30 da noite. Que você tenha um excelente dia, bênçãos brilhantes, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.